você gosta de falar de negócios, então está no lugar certo. O meu nome é Luciano Copini e começa agora o programa Tendência. E hoje vamos entrevistar Ademar José Gevaert, ufólogo, presidente do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores e editor da revista UFO. É isso, Gevaert. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Conta pra gente primeiro, Gevaert, o que é ufologia? Ufologia é o estudo sistemático daquilo que se convencionou chamar de discos voadores ou objetos voadores não identificados. Vem do termo UFO, que é a mesma coisa que OVNI, né? Só que em inglês. Começou com uma disciplina vista até um tempo atrás com uma certa reserva por alguns setores acadêmicos, científicos, mas hoje é uma disciplina consagrada mundialmente. A ufologia, a pesquisa de discos voadores, traduzindo, da visita de outras espécies cósmicas ao nosso planeta e a forma como eles interagem com a gente, isso é hoje algo muito sério e é praticado por pessoas de todo o mundo. Hoje, inclusive, a gente nota que acabou virando meio que uma moda. Tem vários filmes que estão retratando isso. Você acha que isso é em função, inclusive, desse artigo? Até vou mostrar aqui para as pessoas, né, a última revista UFO, né? Essa artigo sobre as profecias maias tem relação com a ufologia? Como é que funciona isso? Tem da seguinte maneira, rapidamente para os nossos espectadores terem uma ideia. Todos os povos que conviveram no passado, neste planeta, que existiram, as suas civilizações floresceram aqui, como por exemplo os maias, os incas, os astecas, os toltecas, os sumérios, todos eles tiveram relacionamento com essas outras espécies cósmicas, com seres que vinham de outros planetas e que eram muitas vezes vistos por esses nossos antepassados, como os maias, como deuses. E esses deuses, entre aspas, ensinaram a todos esses caras que nos antecederam uma série de coisas. Por exemplo, os maias desenvolveram um instrumento de medição do tempo com conceitos astronômicos e matemáticos até hoje surpreendentes para a nossa ciência. É o calendário maia. E o calendário maia, da forma como ele vê os ciclos que se sucederam em nosso planeta, ele estabelece o que seria visto por alguns estudiosos como o final dos tempos, o dia 21 de dezembro de 2012, aliás. Daqui pouco mais de 2 anos. Okay. E isso é o que está sendo abordado nesse filme, 2012, que está sendo abordado, por exemplo, por essa edição e por tantos outros estudiosos. Mas essa é apenas uma forma de ver o que o calendário maia interpreta como a data 21 de 12 de 2012. Porque, na verdade, nesse momento é quando o calendário maia deixa de prever o que acontece a partir daí. Até então está previsto, é como se o calendário que nós usamos, o gregoriano, acabasse no dia, digamos, 10 de março de 2011. E não houvesse nada depois disso, porque o calendário não foi previsto para que ele continuasse a partir de então. Não quer dizer com isso que ele seja efetivamente o final dos tempos, ou o final do mundo, como está sendo explorado por alguns segmentos. Inclusive a própria palavra apocalipse, né? Ela remete não só ao fim do mundo, mas um novo começo também, ou não? Revelações. Revelações, e o né? Apocalipse bíblico, ele está repleto de passagens de discos voadores, são luzes que são vistas no céu quando a Terra chega numa maturidade, quando a humanidade atinge uma certa maturidade, luzes que são vistas de dia, de noite, cada vez mais, se aproximando de cidades. Isso é exatamente aquilo que a ufologia tem dito há muito tempo atrás. A ufologia, há muito tempo mesmo, tem defendido que nós estamos sendo visitados por outras espécies cósmicas que estão num processo de aproximação. Quer dizer, não vai ser sempre assim. Muita gente pergunta, mas peraí, a última vez que aconteceu um avistamento foi da mesma forma que aconteceu 10 anos atrás e aqui aconteceu há 20 anos atrás. Então, isso nunca muda, vai ficar sempre nisso? Não, não é verdade. Há um aumento, embora para a pessoa comum que não tem acesso às informações, esse aumento, essa graduação dos avistamentos, ela parece que não se modifica, que ela se mantém, mas ela se modifica. Há um aumento gradativo no número de ocorrências ufológicas, o que leva os estudiosos a entenderem que está havendo uma aproximação. Isso, inclusive, é algo que a revista UFO defende, eu defendo como pesquisador também. Mas olha, eu vou fazer o seguinte, Gevaert, vamos só fazer um breve intervalo e aí a gente volta para saber um pouco mais sobre isso e poder explorar um pouco mais. Afinal de contas, esse tema realmente hoje tem muita gente interessada, querendo saber por que veio à tona e de repente todos estão procurando entender mais o calendário maia. O programa Tendência volta daqui a alguns minutos.
Estamos de volta com o programa Tendência e hoje estamos entrevistando o Gevaer, que é o editor-chefe da revista UFO. Gevaer, você estava explicando para a gente por que então está se intensificando, né, essas visitas. Conta um pouco mais. Bom, as visitas, naturalmente, elas já, digamos assim, desde que nós começamos a acompanhar isso de uma maneira sistemática, os ufólogos em geral, a partir de uns 60 anos para cá, e eu comecei a partir de uns 30 anos para cá, a acompanhar, a pesquisar esse assunto. Então, desde que isso tenha ocorrido, que essa sistemática de pesquisa se implantou, nós temos observado, ano após ano, um aumento gradual do número de observações. Isso também se dá em face de algumas situações específicas. Por exemplo, há um aumento na nossa capacidade de detecção desse fenômeno hoje. Nós somos uma espécie mais tecnológica do que nós éramos há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, e assim por diante. Nós estamos aprimorando os nossos meios de perceber esse fenômeno. E há também uma consciência natural por parte do ser humano, que cada dia se floresce mais, para interpretar os fenômenos que são vistos e que são partes da casuística ufológica. Mas só uma observação aqui, Javé, porque, por exemplo, tivemos esse ano, foi o aniversário da visita do homem à Lua. E até hoje existem pessoas que não acreditam que o homem pisou na Lua. Então, a gente ouve isso até. Então, Luciano, eu acho que tem conheço gente muito séria que não acredita que o homem foi na Lua ainda, hein? Pois é, esse é o ponto. Eu não sei, esses dias eu estava assistindo uma entrevista, eu assisti essa entrevista inúmeras vezes, mas eu gosto de ler certas entrevistas nas entrelinhas, ou de assistir e interpretar nas entrelinhas, do Neil Armstrong. O Neil Armstrong, ele fez uma única aparição pública quando o programa Apollo, quando eles chegaram à Lua, completou 25 anos, que foi há uns 15 anos atrás. Isso foi na Casa Branca, e ele declarou que ele espera que as próximas gerações consigam fazer aquilo que eles não fizeram e que todos acham que fizeram. Eu falei, mas o que ele quis dizer exatamente com isso? E consultando alguns sites que tratam disso em profundidade, e eu tenho muitos pesquisadores que são ligados a isso, amigos meus, há hoje uma tendência bastante grande a se questionar de maneira mais séria do que antes foi feito, de uma maneira até antes era irresponsável se questionar isso. Mas hoje se questiona muito essa questão do homem ter ido. Eu não estou dizendo que não tenha ido, mas nós temos que atentar para alguns detalhes. Por exemplo, mesmo que um homem tenha ido, será que todos os fatos mostrados nos vídeos são legítimos, são verdadeiros? Pois é, já é outra questão, né? Isso tudo que nós sabemos, que o governo americano ele esconde praticamente tudo o que há sobre essa questão, sobre a exploração espacial. Por exemplo, nós não sabemos quantas pessoas morreram, tanto do lado americano quanto do lado soviético, quantas pessoas morreram cujos nomes sequer apareceram, porque não foram apenas aqueles foguetes que foram para a Lua ou que foram para o espaço, cujos lançamentos apareceram nas televisões. Foram muitos outros, especialmente na União Soviética, feitos e não foram levados ao conhecimento público porque foram completos fracassos, as pessoas morreram. Sim, como qualquer experimento científico, né, existem alguns riscos e, consequentemente, naquela época, especialmente por a tecnologia não favorecer, é muito provável, né, que tenha acontecido isso. E veja só, já que a gente entrou nesse assunto, é muito curioso que nós tenhamos ido à Lua em 1969, em que a capacidade computacional de todo o aparato da NASA, era, naquela época, menor do que é hoje a de um celular avançado. É realmente estupefactante uma situação dessa. E hoje que nós temos toda essa nossa capacidade tecnológica, astronáutica, internet, etc. Tal, Barack Obama falou recentemente que pretende voltar à Lua quando isso for possível daqui a uns 15 anos. Inclusive falou que encontrou água, né? Recentemente encontraram água na Lua. Já se sabia há muito tempo. Pois é, por ser um elemento, né? Repara que as informações sobre as descobertas do espaço, elas vêm gradativamente. Antes descobriu-se gelo aqui, agora já é água. Descobriu um tipo de fóssil, bactéria, uma bactéria fóssil em Marte. Daqui a pouco já vai se dizer que, na verdade, a bactéria não é fóssil, está viva. E a bactéria, de repente, é mais que uma bactéria, já é um punhado de musgos ou moluscos, alguma coisa assim. Quer dizer, o tipo de informação a respeito disso, e isso tem a ver com ufologia, essa informação ela vem sendo nos passada muito gradualmente, porque há uma noção, eu acho que é equivocada por parte das autoridades, de que esses assuntos não devem ser conhecidos da grande massa porque ela se assustaria. A ufologia entra em cheio nisso daí. Agora veja, uma das evidências daquilo que nós falamos agora há pouco, de que está havendo um aumento gradual, e talvez nem seja tão gradual assim no número de observações e na aproximação dessas espécies, é que alguns governos, de uns tempos para cá, começaram a abrir seus arquivos.
Governos, inclusive, que antes a gente nem suspeitava que pudessem fazer. A Inglaterra liberou esses dias atrás 7.000 documentos ufológicos secretos, inclusive sobre pousos de naves em bases aéreas. Está na internet, qualquer pessoa pode acessar. Antes da Inglaterra, a França liberou 100.000 páginas de documentos. E assim tem sido feito sucessivamente pelos governos do Peru, do Equador, do México, da Espanha, da Noruega, da Dinamarca. Noruega e Dinamarca nunca tiveram uma tradição de acobertamento ufológico, entende? Aí você vai me perguntar, e o Brasil como é que está? O Brasil, graças a uma